Isaías capítulo 53. Vamos ler a partir do 1 mesmo. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi o quê? Atingido. Eu quero meditar com vocês nesse texto. Nós não vamos tratar de todo esse assunto, nem de todo esse texto, mas é um dos textos assim que se refere a Jesus, que me chama muita atenção. A gente lê esses textos assim e você fica meditando, meu Deus, Isaías viveu 750 anos antes de Cristo, mas você observa ele falando a respeito de Jesus, do que Jesus ia passar, e eu fico imaginando, irmãos, quando eu leio esses textos, eu fico pensando como seria essa imagem na cabeça de um profeta, ele vendo aquela situação, ele tendo uma visão, ou ele recebendo uma revelação de Deus, falando a ele do que ia acontecer. Eu fico pensando o que se passava no coração de um profeta desse, descrevendo isso. Meu Deus, quando será que isso vai acontecer? E ele começa no versículo 1 dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? E esse quem deu crédito ainda hoje ecoa a respeito de Jesus. Quem está dando crédito ao que Cristo fez na cruz do Calvário por nós? Irmãos, eu fico lendo esses textos e eu fico maravilhado com as coisas de Deus, porque nós romantizamos a cruz de Cristo. Hoje você vai nas igrejas e parece uma coisa romântica. Romantizaram a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz. Parece que é algo que não é nada, não aconteceu. Parece algo tão simples, parece algo tão bonito. Mas quando nós nos deparamos com esse texto, nós observamos que aconteceu com alguém. Alguém que sentia dor, alguém que se sentiu triste, alguém que se sentiu abandonado, porque a cruz do Calvário descreve tudo isso na vida de uma pessoa, e de uma pessoa que não devia, de uma pessoa que não tinha pecados. Mas nós encontramos lá na cruz do Calvário toda essa situação que hoje está romantizada. Mas começa uma história, irmãos, de uma pessoa que veio por nós e recebeu de nós o pior tratamento que se poderia receber. Jesus olhou para todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele, e ele sabia o que ia acontecer, mas de maneira nenhuma ele abriu mão de nós. Mas ele sabia. João capítulo 13, versículo 1,
E sabendo Jesus que era hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, decidiu amá-los até o fim. Ele sabia, estava chegando a hora. E Jesus sabia que era hora de passar desse mundo, mas Ele decidiu nos amar até o fim. Ele sabia quem estava ali do lado dele seriam pessoas que iam correr, outros que iam negar, outros que iam trair. E era esse um ambiente que hoje nós romantizamos. E o ser humano hoje, irmãos, está vivendo algo que a cruz de Cristo não fala, que o Evangelho não fala. Deus está cobrando de nós uma posição, porque essa identidade é cobrada de nós lá fora e aqui dentro e no mundo espiritual. O mundo espiritual cobra de nós essa identidade que tem que estar gravada no nosso coração como filhos de Deus. E se não existe isso, irmãos, nós somos só mais um. Só mais um. E essa palavra falava muito ao meu coração, porque Jesus na cruz, que nós não romantizamos, lá teve dor, tristeza. Na cruz de Cristo teve angústia. Na cruz de Cristo teve solidão. Na cruz de Cristo teve abandono. Na cruz de Cristo, irmãos, teve blasfêmias. Na cruz de Cristo teve zombaria. E Ele, mesmo passando por tudo isso, não abre mão de nós. Até Ele chegar lá em João, capítulo 19, versículo 30. Quando ofereceram o vinagre a Ele, Ele recusou o vinagre. E ali Ele disse o quê? Está consumado. Esse está consumado, irmãos, é algo que foi planejado por Deus. Teve um começo, teve um meio e teve um fim. Diga, está consumado. Diga, terminou. A cédula que me condenava foi o quê? Rasgada. Terminou. Jesus concluiu. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas estão saindo debaixo desse projeto e dessas asas que Deus abriu para nos salvar, para cuidar de nós. E nós abrimos agora um outro ambiente em que nós colocamos agora o nosso sentimento em primeiro lugar. E nós queremos tratar a cruz de Cristo, o nosso pecado, baseado naquilo que nós sentimos. Então nós chegamos a um ponto de ver o Evangelho de Cristo hoje ser o que, irmãos? Diluído para abraçar pecados. Jesus concluiu algo que te tira do pecado, que nos tira do pecado, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Isaías disse que as nossas dores, as nossas enfermidades foi levada sobre Ele. Mas hoje as pessoas estão levando isso, saíram desse ambiente que foi concluído em Cristo e abriram outro ambiente. Aí hoje tem igreja para tudo que é gosto, do jeito que você quiser. Diluir o Evangelho, diluir a cruz de Cristo. Aí tem igreja aí, irmãos, abraçando o pecado. E pessoas dizendo assim: mas eu entendo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu digo isso aqui. Sabe quem te entende? O diabo. O diabo entende todo pecado. Deus te conhece e o diabo te entende. E às vezes a gente fica mesmo assim, né? Eu entendo porque ele bebe. Eu entendo porque ele se prostitui. Eu entendo, irmãos, eu não entendo. Porque Jesus Cristo, diga Jesus Cristo, consumou um projeto de cura, de libertação, de salvação na minha vida. Toma posse disso, porque Ele já concluiu na cruz do Calvário.
Aí estão romantizando o negócio. Aí eu, a partir do que eu sinto, eu agora começo a tratar o pecado da maneira como eu sinto, a partir de um movimento que está aparecendo aí. Então a pessoa está no pecado, já não quer abandonar mais o pecado, quer ficar lá e achar que vai seguir com Jesus Cristo, andar com Cristo, e naquele grande dia lá no céu, lá vai ter tudo isso que a gente está vendo hoje dentro das igrejas, irmãos, sendo defendido até por pastores, homem com homem, mulher com mulher, pessoas que se prostituem e depois vêm para dentro da igreja e acham que está normal. Lá no céu vai ter isso, irmãos. Eu fico imaginando essas igrejas chegando lá no céu, como é que vai ser? Aqui é do grupo das inclusivas. Eu não entendo. Tu acha que lá no céu a gente vai conseguir ver isso? Jesus não diluiu aquilo que Deus mandou ele fazer. Quando eu leio Mateus capítulo 26, a partir do versículo 54, trouxeram aquelas testemunhas para Jesus e Jesus guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse: não fala nada, estão te acusando aí. A Bíblia diz que Jesus guardava silêncio. Aí o sumo sacerdote jurou pelo nome de Deus: eu te conjuro, em nome do Deus vivo, diz se tu és o Cristo. Jesus falou para não deixar ele pecar. A Bíblia diz, Mateus capítulo 26, versículo 64. Eu disse o quê? Desculpa, fui eu. Mas disse Jesus, versículo 53, é o que eu estou falando aqui. O sumo sacerdote jurou. Jesus estava em silêncio. E ele disse: não fala nada que estão falando contra ti. Jesus guardava silêncio. Mas quando o sumo sacerdote jurou em nome de Deus, Jesus não deixou ele jurar o nome de Deus em vão, por ser sumo sacerdote. E Jesus fala. Mas Jesus estava em silêncio até ali. Como Isaías disse, como uma ovelha muda, foi levada diante dos seus tosqueadores e não abriu a boca. Ele estava em silêncio. Mas quando o sumo sacerdote jura e disse: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse assim: ouviste a blasfêmia, blasfemou. É réu de quê? E eles disseram: é réu de morte. E a Bíblia diz, irmãos, que eles cuspiram no rosto de Jesus. Versículo 66, 67. Então cuspiram no rosto e lhe davam o quê? Murros. E outros, tem alguma coisa romântica aí? Começaram a esbofeteá-lo. E Jesus estava de olho em Pedro, que estava lá fora. Jesus estava olhando para Pedro, cuidando de Pedro desde o começo. E Pedro estava lá fora negando Jesus. E eu te digo, sabe o que, irmãos? Não tem nada de romântico isso aí. Isso aí aconteceu de verdade com alguém. Jesus se sentiu muito só. A Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 19, se você ler, quando você vai lendo aquela história ali, você vai ver o que Jesus passou. Lucas capítulo 23. No capítulo 23, a palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus estava lá na cruz e eles zombavam de Jesus. Zombavam, riam da cara dele. A partir do versículo 36, a palavra de Deus diz que os soldados zombavam dele. E também os soldados escarneciam dele. E chegando-se a ele, o apresentaram vinagre. E diziam assim, ó: e disse: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E a palavra de Deus diz nesse texto, irmãos, que um dos ladrões que estavam do lado dele, no versículo 38 e 39, abre a boca e diz assim: se tu és o Cristo, sai daí e tira nós também. E o outro ladrão que estava do lado disse: nem aqui tu tens a Deus. Nós devemos. Nós estamos aqui porque pecamos, porque erramos.
Mas esse homem não fez nada. Esse homem não fez nada. E aquele ladrão vira para Jesus, irmãos. E eu digo que aquele ladrão enxerga uma coisa que muita gente não enxergou. Porque aquele Jesus que estava na cruz já estava desfigurado de tanto ser, de tanto apanhar. A Bíblia diz que eles colocaram uma coroa de espinhos em Jesus e batiam com a cana até aqueles espinhos entrar. Então tudo indica que Jesus estava com o rosto inchado. Porque se você já levou um soco no rosto, você sabe como é que fica teu rosto. Aquele Jesus, esse Jesus que esse ladrão enxergou, estava cheio de saliva, de pessoas que cuspiram nele, de sangue, de poeira da estrada. Mas aqui esse ladrão conseguiu enxergar um rei que muitos que estavam ali não conseguiu. E ele disse: quando tu chegar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Não tem nada de romântico, irmãos, foi de verdade. Jesus morreu de verdade. Jesus passou por tudo isso de verdade. E ele pediu para nós o quê? Lembra disso? Quando vocês pegarem no pãozinho da ceia, ele disse: faz isso em memória de mim. Nós estamos vindo para um culto, assistir culto. É bom, irmãos, a gente vê Caleb cantando, Kézia cantando, grupo de louvor, é bom, a gente gosta. Mas eu te digo, esse culto é para quem? É para mim? É para tu gostar do culto? Eu fui lá, amei o culto. Não, quem tem que amar o teu culto é esse aqui que morreu na cruz para te salvar. Ele não tem que amar o culto em geral, ele tem que amar o teu e o meu individualmente. Porque é para isso que nós abrimos a igreja, para que você e eu possamos nos ajoelhar e adorar esse Deus e cultuar esse Deus. E os profetas falavam, irmãos. Zacarias, capítulo 13, versículo 6, fala de Jesus. E quando perguntarem: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá: é as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E Zacarias, irmãos, viveu 600 anos antes de Cristo. E se alguém te disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Não tem nada de romântico. Aí romantizaram o pecado. Estão romantizando o pecado e estão diluindo todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu não posso olhar para Cristo a partir do meu pecado. Eu posso olhar para Cristo e depois de Cristo olhar que tive um pecado perdoado em Cristo. Porque quando é a partir do meu pecado, eu começo a romantizar e a dizer assim: mas ele vai entender. Ele vai entender porque eu fiz isso. Ele vai entender porque eu minto. Ele vai entender porque eu vou para a noitada. Ele vai entender porque eu bebo. Ele vai entender porque eu prostituo. Ele vai entender porque ele é amor. Ele morreu para eu ser perdoado e curado, e não para continuar na prática do pecado. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que estão romantizando isso, como se Jesus vai aceitar tudo isso. E eu vou te falar uma coisa, irmãos: esse Jesus que os discípulos viram não é o mesmo Jesus que João viu lá no Apocalipse. João, quando viu Jesus, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 15, quando João viu Jesus, a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra, porque ele não conheceu. E os seus pés, ele começou a descrever, bota no versículo 14. A sua cabeça cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido fundido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
olha só o que João estava vendo. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí sobre os pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Mas João, quando viu esse ser, irmãos, ele não conheceu. Já não era mais aquele Jesus que ele viu destruído naquela cruz, mas ele viu alguém que venceu a morte e o inferno, para que eu e você pudéssemos ser o quê? Perdoados. Aí eu rejeito isso. Eu rejeito isso. A Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 1 de Apocalipse que o sangue dele nos lavou nossos pecados. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primeiro dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e o quê? E em seu sangue nos lavou dos nossos. Diz para o teu irmão: foi consumado. Aí eu invento uma teologia nova. Apago isso aí. E não, ele vai ter que me inventar. Do jeito que eu sou, ele vai ter que me inventar, porque ele é amor. Jesus foi para a cruz para que eu e você não fôssemos. E nessa noite, irmãos, o Espírito Santo de Deus falava muito ao meu coração nessa tarde. Porque toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela solidão, tudo aquilo que Jesus sabia que ia passar, e Ele não abriu mão por mim, nem por você. Aí eu não consigo abrir mão de nada. Eu não consigo, irmãos. Ah, pastor, a carne é fraca. Não, fraca é o teu amor por Jesus. Fraca é o teu amor. Eu honro Jesus. Nós estamos honrando Jesus a partir do que Ele fez. Porque honrar a Cristo é saber que Ele sentiu tudo aquilo por mim. Aí eu fico inventando moda, justificando com o pecado dos outros. Não tem gente assim, se justificando com o pecado dos outros? Ah, para eu ser crente igual aquele ali que faz isso. Aí fica achando gente, né? Ah, porque eu encontrei uma pessoa que não era nem crente, não tinha nem Jesus, mas era uma pessoa boa, maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: a pessoa que não tem Jesus, ele não tem nada. Porque sem Jesus, sem nada. Você está entendendo? Pode ter tudo, se não tem Jesus, ele ainda não tem nada. E nessa noite, deixa eu te dizer, não adianta se justificar com o pecado dos outros. Fulano faz isso, porque é que eu, na minha vez, não, na tua vez, vai os dois para o inferno. Porque nessa noite o Espírito Santo de Deus cobrava de mim, de você: quando tocar nesse pãozinho, saiba que alguém foi moído. Para que eu não romantize esse negócio, para eu olhar para a cruz de Cristo e me colocar lá e sentir aquela dor, e sentir aquela tristeza, e sentir aquela solidão, e sentir aquele abandono, e ver pessoas que traíram Jesus como um beijo, como Judas chegou para ele. Irmão, Jesus ainda tentou salvar Judas, irmãos. Mateus 26, se você ler a partir do versículo 48, Judas tinha combinado: aquele que eu beijar, prendei-o. E o traidor tinha dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Amigo de Jesus. E Jesus jogou a última esperança para que ele enxergasse. Quando ele beija Jesus, versículo 50, Jesus vira para ele e diz: amigo, que vieste, sou teu amigo,
Aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Isso é romântico, irmãos? Para eu enxergar Jesus a partir do meu pecado e do meu desejo e do meu sentimento, e a partir do meu sentimento eu julgar como eu devo ser tratado, a partir do meu desejo eu devo dizer como Deus tem que me tratar, porque eu não consigo abandonar o vício, o fumo, a prostituição. Eu não consigo, porque a partir do meu desejo eu presumo, eu deduzo, eu exijo que Deus faça comigo aquilo que eu estou querendo que Ele faça. Me salve, mas não me deixe perder o meu desejo de pecar aqui. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso não vai acontecer. Palavra dura, né, pastor? Agora que eu ouvi um glória a Deus, um glória a Deus, o povo fica tudo assim, meu Deus. Eu só passo para vocês aquilo que já foi passado para mim. Falou comigo, eu tomo e falo para vocês, quero nem saber. Aquilo que eu senti de tristeza, e de olhar para mim e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero que vocês sintam também. Porque Ele sentiu dor de verdade, irmãos. Ele nos amou de verdade. Aí o meu amor está sendo norteado por aquilo que tem acontecido comigo. Eu jogo minha identidade fora toda vez que as coisas dão errado. E o capeta diz, achei um crente do jeito que eu gosto. Meu amigo. Porque Jesus foi esbofeteado, sabe por quê? Porque ele não negou a identidade dele. Tu és o Cristo? E Jesus disse, tu disseste. E outra vez eu te digo que tu verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu e sentado à direita da destra de Deus. Aí quando Jesus assume essa identidade, esbofetearam ele, cuspiram nele, bateram nele. Aí tu acha que tu vai assumir tua identidade aqui nessa terra em que Jesus passou por tudo isso, e tu vai dizer, por que tu não faz isso? Aí ele diz, porque eu sou um servo de Deus que amo Jesus. E tu acha que essa identidade não vai ser cuspida, não vai ser zombada, não vão falar mal de você, não vão tentar fazer você desistir, irmãos? Quando nós assumimos a nossa identidade nessa terra, na frente de pessoas, as pessoas vão zombar de você, mas eu te digo, segura essa identidade e não abre mão dela, porque é ela que vai te levar para o céu. É ela que vai nos levar para o céu, porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tem nada de romântico no que Jesus sofreu. Para eu, a partir do meu pecado, do meu desejo, do meu sentimento, querer fazer uma análise de tudo que Jesus sofreu e achar que eu sou mais importante do que um projeto que Deus já me entregou prontinho. É só dizer assim, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço perdão porque eu sei que eu não vou conseguir. Ninguém vai conseguir, irmãos. Nós temos que dizer assim, eu sei que eu não vou conseguir tudo. Eu não vou conseguir largar todos os meus pecados, mas eu vou lutar. Diz para Jesus, seja sincero com Ele. Diz, Senhor, tu tem visto que eu sou falho, mas eu quero lutar até o fim, sabendo que aquele sacrifício foi verdadeiro pela minha vida. Mas não romantizar e se ajoelhar diante do pecado e abraçar aquilo e de querer que Deus engula. Jesus, nessa noite, Ele está te chamando para o único caminho que existe. E essa porta se abriu quando Jesus disse assim, está consumado. A porta... Só que ela é estreita.
bem estreita. Eu digo que estreita e baixinha. Além de estreita é baixinha. A gente tem que entrar com o joelho no chão assim e a cara no pó. Mas está aberta. Está aberta. E essa identidade, quando alguém zombar de você porque você é crente, ou zombar de você, tu é virgem, sou. Por quê? Porque eu amo Jesus e eu vou esperar o dia que eu vou ser fiel a uma única pessoa. Tu acha que não vão zombar da tua cara? Tu acha que não vão cuspir em você como cuspir em Jesus? Porque isso assumiu uma identidade que era dele. Aí eu quero negar a minha. Negar a minha para ser aceito no meio do grupinho. Deixa eu te dizer, se o teu grupinho não aceita Jesus contigo, sai dele. Fica sozinha. Fica sozinho. Mas não nega a tua identidade para estar no meio de grupinho de patotinha, não vale a pena. Não vale a pena. Porque eu vou te dizer uma coisa: aquele Deus Todo-Poderoso, Ele está vendo todas as coisas, e toda decisão que você toma por causa dele, Ele está anotando. Eu vou ler só esse texto, Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 14 e 15. Ele diz assim: está sendo escrito um memorial diante dele. E uns diziam: inútil é servir a Deus. Não é o grupinho, a patotinha não diz isso, né? Inútil é servir a Deus. Que aproveito temos, cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aí eles dizem assim: ó, os ímpios faz tudo o contrário e nada acontece. Continua. Ora, pois, reputamos bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam a si mesmos e eles tentam o Senhor e escapam. Não é assim que dizem para nós? Só que aí a resposta vem, versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro. E o Senhor o quê? Atenta e o quê? E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha o que Deus diz a respeito deles: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular o quê? Tesouro. Poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho, aqui o serve. Diga glória a Deus. Vale a pena, irmãos. Não romantiza a dor de Jesus, não. Foi de verdade. Dói em todo mundo. Abandono dói em todo mundo. Zombaria, rir da tua cara, zombar de você, e você poder com uma palavra resolver tudo isso, mas você silencia. Não é, irmãos? Não tem gente. Eu fico observando. Eu vi um vídeo de um cara lutador profissional, campeão mundial. Um cara num campo de futebol empurrou ele, zombou dele e veio para cima dele porque era maior, e ele ficou rindo. Ele riu. Ele podia resolver aquilo ali rapidinho, mas ele preferiu o quê? Se afastar. Deixa zombar. Porque quando ninguém conseguir tocar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus é na tua vida, a única coisa que eles vão conseguir fazer é zombar, é rir. Mas eu te digo uma coisa: não negue essa identidade. Fica firme, porque o meu Deus e o teu Deus está assistindo e está anotando tudo. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus está assistindo tudo. Ele assistia, irmãos. Deus estava conectado no canal de Jó. Deus estava lá ligado na novela, assistindo a vida de Jó todo dia.
capeta disse: também tu o cercaste. Deus disse: não é por isso não. Ele sabe quem ele é e ele sabe quem eu sou. Não, toca nas coisas dele para tu ver. Tira a cerca, deixa eu passar para o outro lado. Deus diz: passe. Aí Deus coloca outra cerca, tu só não toca nele. O capeta vai lá, destrói tudo. Jó rasga as suas vestes, senta na cinza e diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É de verdade, irmãos, dores de verdade que muitos homens de Deus sentiram, mas não negaram sua identidade. Nesta noite, em nome de Jesus, tem pessoas aqui que Deus está te dizendo nessa noite: eu quero colocar a aliança de novo no teu dedo. Tu és meu, tu és minha. Eu te vi sendo formado no ventre da tua mãe. Eu te vi sendo formado lá e eu disse: essa é minha, esse é meu. E eu vi o que tu passou para tu dizer: eu não vou mais. Às vezes a gente até tem razão na dor, né, irmãos? A gente quer justificar a nossa dor e a gente até tem razão. Porque dor dói em todo mundo. Tristeza dói em todo mundo. Pessoas enganando, mentindo em nome de Jesus. E você vê isso e você diz: meu Deus. E eu digo, irmãos, eu acho terrível. A pessoa chega dentro da igreja pedindo socorro e vão se aproveitar disso, da dor, daquela dor. Aí eu vou tentar arrecadar em cima, pedir dinheiro, inventar um monte de história em cima de uma dor, de uma tristeza, de uma angústia, de uma enfermidade. Mas eu te digo, tudo está claro e patente aos olhos daquele que iremos ter que dar conta. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que iremos dar conta. Nessa noite, em nome de Jesus, tem gente aqui hoje que Deus está te dizendo: eu vi, mas hoje eu estou te chamando de volta. Não era eu lá. Deus não vai te decepcionar. Jesus não vai te decepcionar. Ele não nos decepcionou. Ele disse: está consumado, terminou. Não abra mão dessa identidade. Amém? Irmãos, eu quero chamar aqui na frente, bem que eu queria chamar por causa da ceia, eu não vou chamar, mas tem alguém aqui que Deus está dizendo: é hoje o dia. Se você quiser, no finalzinho, você nos procura, porque hoje Deus está dizendo: tudo de volta. Amém? Tem alguém? Dá um sinalzinho com a tua mão, só para no final a gente orar por ti. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É hoje o dia. Tem um artista ali. Amém. Tem mais alguém? Quem é essa pessoa? Deus está te trazendo de volta hoje, te chamou de volta hoje. Quem é, irmãos? Tem mais alguém? É só o jovem ali? Eu só vou orar por ele. Nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E assim que terminar, eu quero orar por você. Amém? Jesus te ama. E eu sei que Ele vai fazer aquilo que ninguém mais pode fazer na tua vida. Amém? Não negocie sua identidade. Não negocie. Deixa zombar, deixa rir. Não fique no meio de grupos que te exija negar essa identidade. Amém?